dia a todos. É um prazer, né, mais uma vez estar aqui, né? A gente tem estado junto nesses momentinhos das palestras, agradecendo sempre a Eliana nessa oportunidade de estar conversando sobre a biodança, nesses encontros, especialmente, né, que estão sendo gravados e a gente está podendo levar as ideias da biodança para muito mais gente e mostrando a quem está querendo iniciar um processo de formação toda a grandeza, né, desse projeto, desse sistema de biodança. Então, eu vou falar do princípio biocêntrico. Eu escrevi aqui um texto que eu vou acompanhar, mas eu queria antes colocar duas coisinhas que eu acho que são bastante importantes. Edith, só um minuto. Eu vou pedir a Carmen, que tem uma exibição que te coloca lá. Tá a oradora, Carmen. Que aí fica só a tela na Edith. Aí do lado tem fixado. Deu uma interferência aqui na sua fala, eu não te ouvi. Você quer que eu faça o quê? Aqui tem uma coisa de fixar pin, alguma coisa para Edith ficar fixada só nela, botar ela no centro. Ah, peraí. Foi, não? Tem alguém no centro ou só apareceu para mim? Pega na Edith e bota ela... Ah, eu consigo fixar vídeo. Você pronto. consegue, pronto. Foi? Não. Então é só para mim, é você que... Espera aí. Spot for everyone, é isso? Spotlight. Deixa rolar, vamos embora. Deixa, não tem problema. O PIN é de cada um, é de cada lugar que está colocado. Então, agora você consegue dar o PIN agora do outro. Agora foi, já botei. Agora foi. Já botei, já consegui. Desculpem, gente, vamos seguindo. Então, vamos seguindo. Então, gente, eu queria colocar duas coisas antes de iniciar propriamente, né, o texto sobre o princípio biocêntrico. Primeiro, assim, lembrando para a gente que a gente está no ano de centenário do nascimento de Paulo Freire, e Paulo Freire foi uma das referências, né, que o Rolando Toro tomou também, né, para fazer toda a sua construção teórica. Paulo Freire ele cria, né, todo um projeto de educação e de alfabetização, toda uma pedagogia que ele chamou de pedagogia do oprimido e pedagogia para a autonomia, porque ele fez ver a todos nós e ao mundo, né, que a educação promovia autonomia, conscientização, reflexão sobre o social e sobre as relações de poder, né? Porque as relações de poder têm narrativas e essas narrativas que ajudam a formar a subjetividade, né, do homem. Então, eu queria pegar uma expressão que se atribui a Paulo Freire de dizer que todos têm direito à educação. A educação é um direito de todos. E o Rolando Toro, então, fazendo essa aproximação, o Rolando Toro vem nos dizer que todos nós temos direito à vida. Então, colocando os dois lado a lado, e podendo dizer para vocês que da pedagogia para a psicologia, porque a biodança é essa técnica pedagógico-terapêutica, existe um diálogo transformador, porque a ação pedagógica da biodança auxilia o homem, o sujeito, né, nesse sentido do sujeito humano, a tornar-se realmente, verdadeiramente humano. Então, essa ação pedagógica e a ação psicológica, terapêutica da biodança
faz, né, com que esse sujeito humano ele busque maior qualidade de vida, que ele conquiste atitudes sensíveis frente à vida, em relação a si mesmo, em relação ao outro e em relação ao mundo. Relações sensíveis de cuidado e de nutrição. Então, essa ponte que eu queria inicialmente fazer com Paulo Freire e Rolando Toro. O segundo ponto que eu queria colocar para a gente conversar é que eu não vou falar do princípio biocêntrico na dimensão funcional, operacional, específica que ele tem, porque isso cabe à escola na sua maratona de biodança, passar para cada aluno todo o seu conteúdo, né, com toda a sua possibilidade de operacionalização, de funcionar no mundo mesmo. Então, eu escolhi, para a gente conversar, uma dimensão crítica, reflexiva do princípio biocêntrico. Aquilo que o princípio biocêntrico pode convidar a gente a pensar, a refletir, a discutir, a colocar esse princípio na nossa vida, numa dimensão maior, tá? Como texto que convida a refletir sobre a vida. E eu nunca vi momento mais oportuno, né, para falar sobre o princípio biocêntrico do que esse momento que a gente está vivendo, e acho que a gente vai poder conversar sobre isso ao longo aqui da fala, tá? Então, o princípio biocêntrico, ele é o paradigma que organiza a teoria e a metodologia da biodança, que, como eu falei, é uma técnica pedagógico-terapêutica. Esse princípio biocêntrico, criado, né, pelo Rolando Toro, é um princípio que deveria ser seguido por todos que se ocupam de projetos educacionais, sociais, políticos e, principalmente, projetos de saúde. Não se pretende que esse princípio seja exclusivo da biodança. Embora ele tenha sido criado para guiar a biodança em seu conteúdo e sua prática, muito pelo contrário, esse princípio ele deve ser uma palavra de ordem, se quisermos saúde individual, coletiva e planetária. Como o nome já diz, é um princípio, né? E como tal deveria principiar todas as nossas ações. E sendo biocêntrico, vemos que sua construção teórica convoca, induz a uma prática. Como a biodança ela é sempre teórico-vivencial, mas especialmente, essencialmente vivencial, esse princípio biocêntrico, ele é uma prática, ele não é uma retórica, ou pelo menos não deveria ser. A vida no centro, hoje, uma necessidade urgente para se contrapor à cultura de morte a que estamos sendo submetidos. Mais do que nunca, esse princípio precisa ser lembrado por todos nós da comunidade biodança e levados a todos que a gente puder levar. Se a educação, de um modo geral, fizesse esse serviço, e eu acredito que a educação faça, mas se ela pudesse fazer isso, de criar uma estrutura psíquica em todos nós, capaz de proteger a vida, os sujeitos certamente seriam outros e talvez não estivéssemos vivendo de forma tão destrutiva com essa cultura de ódio e de desconstrução dos pilares fundamentais à vida em sociedade. Pilares estes que garantiriam e preservariam
a vida humana e ambiental. Vida real, de qualidade para todos. E nós, que somos da biodança e que falamos de falar em biodança, já é falar de vida. E não podemos estar alheios a tudo que acontece que seja contra a vida. Então, mais do que nunca, a biodança, de fato, ela tem essa dimensão política. Por algum tempo, as pessoas se recusaram muito, quando conversavam sobre biodança, se recusavam a dizer, não vamos botar política nessa história, mas essa história é a vida, né? E essa história precisa de uma visão política, porque quem não fala de política, quem não gosta de política, política não, no sentido amplo da palavra, política no sentido de que é algo, né, é um instrumento de vivência em comunidade, vivência em grupo. Isso é política. Estamos no mundo, estar no mundo já é estar fazendo política. Falando de biodança, mais ainda, porque essa dimensão do coletivo vai sempre aparecer. A biodança, inclusive, tem uma maratona em sua formação que se chama Ação Política da Biodança, né? Então, é preciso saber que ela vai muito além do indivíduo. Ela vai para a construção de uma nova sociedade. E a gente vai ver isso ao longo dessa conversa, até mesmo nas palavras do Rolando Toro. Porque quando a gente fica alheio à dimensão política do ato de viver, como diz uma pessoa que eu não vou citar nome para não colocar um caráter partidário, diz o seguinte: quando nós não conversamos sobre política, quando nós não nos posicionamos politicamente, a gente dá chance para que o ovo da serpente nasça na forma de fascismo e de autoritarismo. Então, é muito importante que a gente veja a dimensão política da biodança, e é com o princípio biocêntrico que a gente tem a oportunidade de ver. Bem, então, o que nos diz mais especificamente este princípio biocêntrico? Diz que a vida depende da vida. Parece óbvia esta afirmação, e até simplista, e é mesmo, né? É óbvia e simples, mas não ao ponto de fazer o sujeito humano pensar sobre ela e concluir que, se a vida planetária não for preservada, a vida dos humanos perecerá. A Terra poderá adoecer, mas a vida do planeta pré-existe ao homem e sobrevive apesar dele, e fará surgir novas ou iguais formas de vida. A humanidade não. Ela, com certeza, irá se extinguir. Assistimos a um ensaio sobre isso no começo da pandemia, com o isolamento social. Pôde-se observar a recuperação das águas e do ar pela diminuição das atividades humanas nesse período. Enquanto ficamos em casa, quem pôde, obviamente, quem pôde ficar em casa, e houve menor interferência no ambiente, a gente viu no Rio de Janeiro, eu vi aqui em Niterói, as águas das praias ficaram mais limpas, translúcidas, as tartarugas vieram para a beira da praia, né? Os passarinhos voltaram, tudo, o ar ficou mais limpo. Isso não foi visto assim, descuidadamente, né? Isso foi visto por todos nós, mas também houve rapidamente uma interferência de um estudo para que isso pudesse ser, de fato, colocado como uma informação, né, de um fato, né, foi de um fato que estava acontecendo. Então, é preciso pensar que nós podemos ser extintos pelos danos causados à Terra. Temos conhecimento, né, sobre esses danos,
mas é sempre importante lembrá-los para servir de alerta a todos nós. Porque uma coisa é a gente pensar num ato isolado de um sujeito qualquer que, por ignorância, por alheamento, por descuido, pega uma guimba de cigarro e joga na estrada onde há seca e aquilo ali lambe aquela montanha ali, né? Aquela vegetação ali. Outra coisa é a gente pensar exatamente na atitude política que está por trás de tudo que está acontecendo no planeta, que é o desmatamento, queimadas, poluição, aquecimento global, superpopulação urbana, dejetos químicos, lixo em abundância, esgotamento da camada de ozônio. Tudo isso são graves fatores de destruição do meio ambiente, porque tem uma finalidade por trás, e essa finalidade ela é lucrativa. Mata-se o planeta por fins lucrativos. Então, em que ambiente achamos que podemos viver? Isto exige que a gente faça uma reflexão sobre as vidas futuras. Então, o Ailton Krenak, no livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, faz uma pergunta bastante provocativa para que a gente possa refletir sobre a vida futura. Ele pergunta: qual é o mundo que vocês estão agora empacotando para deixar às gerações futuras? E esse vocês da pergunta do Ailton somos nós civilizados, porque ele pertence à tribo dele e vive de uma forma integrada à natureza. Para ele, tudo é natureza. Os povos originários ensinam que homem e natureza formam uma unidade. Nós é que dividimos, separamos, cindimos a relação entre homem e natureza, e assim o mundo se tornou essa coisa esquizofrênica. E esquizofrênica por quê? Porque a mente humana não funciona mais a serviço do que se considera bom, saudável e justo. Perdeu-se, sobretudo, a visão das consequências e forjou-se um discurso delirante que tenta e consegue convencer que o mal é bom, que o veneno é bálsamo, que o progresso irá nos salvar. De modo que essa responsabilidade é de todos nós, mas em especial de quem está buscando a biodança como uma forma de viver a vida num novo estilo, com um novo paradigma. O organismo vivo, que é a Terra, sofre com ações depredatórias da civilização. A terra chamada por muitos povos de Mãe Terra vai perdendo sua capacidade de nutrir seus filhos, de protegê-los, de acolhê-los. E ela pode se transformar num ambiente hostil por causa de nossa alienação, por falta do conhecimento que precisamos ter e por falta do compromisso com um saber legítimo do que se chama viver em comunidade, por excesso de uma racionalidade que não alcança a transcendência importantíssima para sairmos de nossos próprios umbigos, de nosso próprio ego infantil que quer ter cada vez mais, sem se importar com o semelhante, aceitando a ação patriarcal de séculos nos subjugando, reforçando o nosso servilismo e estimulando o desejo de crescer como patrão, como o senhor, e vir a ocupar o seu lugar de poder um dia, quem sabe. Essa atitude
que toma como figura o masculino poderoso e empreendedor, tem criado muita coisa boa, é óbvio que tem, mas muita coisa ruim. E é sobre as coisas ruins que precisamos tomar consciência e ter coragem para mudar e sair da passividade, porque achamos que vivemos uma atividade para o desenvolvimento, mas que se revela a decadência da espécie humana. Então, é sair para uma atividade geradora de vida, como o útero, o feminino, a maternidade podem fazer. Pesquisemos, então, sobre as sociedades matriarcais, elas ainda existem, e podemos conhecer ainda mais sobre as sociedades indígenas, até porque elas estão muito próximas de nós, para vermos que há uma saída, desde que haja boa vontade entre os homens. Essa atitude, né, não só da boa vontade, mas aliada a um projeto de biodança, pode, de fato, abrir a possibilidade de renovar a vida. De modo que esses resultados nefastos, que provêm de uma total desconexão com a vida sendo banalizada em todas as suas áreas sociopolíticas. Daí a importância de estar falando sobre o princípio biocêntrico como um tema a conhecer, a aprofundar e a criar dispositivos de ação, de atitude. O princípio biocêntrico situa... eu acho que eu apertei uma coisinha aqui e eu perdi vocês. Ó, voltei aqui. Então, o princípio biocêntrico, ele situa a vida no centro de tudo. E ele é ponto de partida, ou deveria ser ponto de partida para tudo. E criar uma atitude muito simples. Na verdade, ele cria uma atitude muito fundamental, que eu gosto muito de falar sobre isso, em todos os espaços de biodança, que é uma pergunta fundamental que a gente faz a nós mesmos para qualquer situação, que é: isto gera vida? Esta pergunta pode ser um guia para as escolhas importantes e vitais e aponta para que reformulemos nossos valores culturais e para que os coloquemos a favor da vida. Quando a gente pergunta: isso gera vida? Isso tira a gente, muitas vezes, ou quase sempre, de situações de dúvida, de impasse, e favorecendo uma escolha bastante coerente. Porque a gente sabe, quando a gente pergunta, a gente sabe a resposta, se aquilo vai ser bom ou se aquilo vai ser ruim. Algo em nós sempre é sabedor de resultados que podem ser vitais ou não vitais. Então, a gente só precisa se lembrar de perguntar: isto gera vida? Falar isso, fazer isso, mostrar isso, gera vida? Isso pode nos auxiliar bastante. Então, a gente sabe que não é tarefa fácil fazer uma mudança como essa, mas a teoria da biodança, reforçada pelo princípio biocêntrico, é uma proposta que nos desafia. Ela vem para... São as palestras que eu me inscrevi, uma por mês, da Escola de Biodança da Barra. Muito interessante, eu lembro. E aí ela até me mandou o contato da facilitadora de biodança aqui da Tijuca. Legal. Avisa para fechar o áudio. Na segunda eu vou ter um curso de história oral. Ah, é? É só segunda, dos 7 às 9. Tem uma que Pronto, Di. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, Sim.
eu estava dizendo que fazer essas mudanças, né, que a biodança nos propõe, que nos desafia, ela não é a tarefa fácil, mas ela sendo reforçada pelo princípio biocêntrico, ela nos coloca frente a frente com a nossa capacidade ou não de tomarmos um novo caminho. Ela, nesses moldes de uma reflexão, ela é quase uma filosofia no sentido de nos fazer pensar. Não uma filosofia para reproduzir o pensamento do outro, mas uma filosofia para que a gente possa, através da vivência da biodança, de fato, extrair dela um pensamento crítico sobre o que é viver com qualidade. Agora, ela vai além da filosofia, porque ela pressupõe uma praxis. Ela é vivência. Se não fosse vivência, ela não nos daria a oportunidade de estar trilhando um caminho evolutivo. E ela permite que a gente trilhe um caminho evolutivo. O princípio biocêntrico é um caminho difícil de trilhar, porque essencialmente contesta e confronta o status quo. Então, enfrentar padrões seculares de uma cultura de morte que se impõe através do mercado, do poder do dinheiro, que faz com que tudo neste mundo vire uma mercadoria, um produto, inclusive pessoas, é uma ameaça àquilo que consideramos nossa segurança, embora falsa. O que é conhecido é mais confortável do que o novo, mesmo que esse confortável indique a famosa zona de conforto, a água parada sem onda, medo de enfrentarmos os mares e suas instabilidades para descobrirmos novos continentes. Escolher ter a vida como referência é algo que precisa ser refletido por cada um de nós. Precisaríamos mudar nosso entendimento acerca do que é viver com qualidade de fato, não só de direito. E é aí que se amplia a visão do que é a política, o ato político em biodança. Porque essa política que só fala dos nossos direitos faz de nós pessoas que cobram do outro, do Estado, aquilo que a gente acha que a gente tem direito. Praticar a biodança como ato político é colocar em nós a exigência da vida, a exigência da saúde. E a gente precisa mudar exatamente essa mentalidade em nós, para que a gente haja de acordo com isso, a partir disso. E aí sim a gente vai poder cobrar do outro, de um órgão qualquer, aquilo que a gente considera que é vida. E não aceitar o que nos impõe sem a vida estar no topo de todas as coisas. Então, é preciso que a gente mude essa atitude interna. É preciso que a gente mude a nossa cultura para que a gente pense na vida como um propósito, como um direito. Então, qualidade, de fato, qualidade de vida, diz respeito a conceber a sacralidade da vida, a compreender que tudo que se opõe à vida, à saúde psicofísica, precisa ser refutado. Se o guia é o respeito à vida, toda fundamentação cultural baseada no dinheiro, mas eu vou explicar de que maneira, no preconceito e na segregação, precisa ser refutado e combatido. Que dinheiro? De que dinheiro se trata? Não é ser contra o dinheiro, mas daquele dinheiro que segrega, que marginaliza, que amplia a distância entre as pessoas, que categoriza classes sociais,
criando identidades favorecidas pelo que possuem e desfavorecidas pelas carências, mas sem que isso se torne um critério de ação social, porque isso sempre existiu, diferenças de classes, mas isso precisa se tornar, por políticas verdadeiramente gregárias e de saúde social, emocional, metas, como a biodança propõe. Mas, muito pelo contrário, essas práticas, elas só vêm reforçar ideias de pessoa de valor superiores a outras, criando com isso toda a violência que a gente conhece. Qualquer cultura que seja baseada no preconceito precisa ser combatida, porque discrimina, julga, pune e mata as minorias. Porque a gente acha que o oposto de vida é a morte, mas morte biológica, morte física. Mas existem muitas formas de matar, sem ser essa morte biológica. Então, o preconceito faz isso, mata as subjetividades. E essas minorias, elas não são numéricas, elas são consideradas minorias pelo critério de subalternidade. São marginalizadas porque se diferenciam da norma dominante, sejam mulheres, negros e negras, LGBTQI+, participantes de diversas religiões. Isso tudo precisa ser combatido. Diz Paul B. Preciado, um escritor, filósofo de agora, e ele reforça muito o que o Rolando Toro diz, e ele tem uma frase que poderia ser assinada pelo Rolando, e o Rolando vai dizer isso de outras maneiras em muitos lugares. É urgente inventar uma nova gramática que permita imaginar uma outra organização das formas de vida. Então, a sensibilidade, o desejo, o prazer, o amor, tudo isso que são propostas da biodança, sucumbem sob o domínio de uma cultura que despreza a alteridade. Toda cultura baseada na segregação, que privilegia ricos e massacra, explora, assassina os pobres, porque há várias maneiras de matar, pela fome, pela doença, pela exclusão social, pela falta de projetos sociais que visem ao crescimento educacional da população, condenando a permanecer na precariedade do pensamento crítico, que é uma forma de escravização, já que sem recursos intelectuais permanecem condenados ao analfabetismo político, sem condições de serem agentes de transformação, precisa ser combatida. Portanto, tudo que se baseia só no ter, em detrimento do ser na vida, demonstra a patologia social, a banalidade do mal, como vários críticos de ontem e de hoje vêm chamando essa forma de não estar com o outro, mas contra o outro. O princípio biocêntrico, com seu criador, surge antes da cultura, como um projeto biocosmológico. O universo teria se organizado para que a vida fosse possível, para que a vida tivesse continuidade. Daí que, se adotássemos tal princípio como nosso, como prática, como ação, mudaríamos nossa forma de estar no mundo, ainda que fosse a partir do nosso microcosmo, nossa família, nossos pequenos grupos sociais, nos quais o exercício de potencializar a vida torna-se um modus operandi. É necessário permitir e conservar a vida. A partir desse conceito, aprendemos a respeitar o outro ser vivo, seja humano, animal, vegetal,
Não porque fazemos a ele uma concessão, porque somos racionais e, portanto, superiores, mas porque somos iguais. E, de novo, é Krenak que nos diz: nós não somos as únicas criaturas interessantes no mundo. Somos parte do todo. Isto talvez tire um pouco da vaidade dessa humanidade que nós pensamos ser. E ele pergunta: somos mesmo uma humanidade? Continuando, então, tentando, né, responder. Porque ser humanidade, que reproduz e mantém estruturas que aniquilam a própria humanidade, onde está a coerência, a legitimidade da nomeação? E assim ainda cria uma total desconfiança em o que é ser humano. Devemos acreditar que nosso maior bem é a vida. Este é o lado a que devemos pertencer. Padre Lancelotti tem uma fala de extrema grandeza quando ele diz, e ele diz isso, e isso precisa ser muito simbólico para que a gente se aproprie. Ele diz: a minha perspectiva é o fracasso, porque se eu buscar a vitória e o sucesso, é porque eu aderi a esse sistema. Quero estar do lado dos que perdem, do lado dos pisados, e não do lado dos que pisam. Verdade que ele é um homem que dedica a sua vida a cuidar dos necessitados. Ele já se desprendeu de muita coisa. Nós somos meros mortais, tentando não naufragar nesse oceano desvitalizado. Mas o que tem essa fala do padre Lancelotti a ver com o princípio biocêntrico? Tem a ver com a máxima da biodança, dita e escrita por Rolando Toro. Porque a biodança precisa ir no caminho da contracultura. A cultura é antivida nos alimentos intoxicados que comemos, antivida na indústria farmacêutica que oferece saúde, força e alegria na droga que se ingere, mas que, na realidade, promovem mais enfermidades do que cura. Ora, se os sujeitos adoecem, toda a sociedade adoece. Essas doenças são chamadas doenças da civilização, porque esta civilização mata. É a cultura antivida na forma como se usam as redes sociais, que empobrecem a capacidade crítica e diminuem a disposição para a escuta e o diálogo, comprometendo o desejo de um saber amplo, trazendo conformidade com informações egocêntricas, muitas vezes mentirosas, esvaziando as relações, dando a falsa impressão que estamos todos juntos, quando, na verdade, nunca se esteve tão solitário, tão desamparado. Olhos atentos para crianças e jovens que estão vivendo apenas monotematicamente através das redes sociais, estão sendo massacradas, violentadas, agredidas, desrespeitadas e muitas delas cometendo suicídio. Isso é antivida. Então, é antivida também nas religiões que mais disseminam ódio do que conforto. Religiões predatórias que perseguem, pois se acham detentoras das palavras de Deus, mesmo que o discurso de ódio seja a tônica. Vide a fala recentíssima do pastor de Alagoas, orando para que o ator Paulo Gustavo morresse logo. E as religiões, em pleno século XXI, agem como se estivéssemos na Idade Média, com repressões de toda a ordem, mas principalmente, como nunca deixou de ser, sufocando, condenando, punindo os corpos, os prazeres, a vida erótica de todos nós, as novas formas de amor e de amar.
Herdamos as ideias de que o paraíso não é para nós, que a sexualidade precisa ser controlada e subjugada a normas pré-estabelecidas, em detrimento de nossa subjetividade, ignorando o corpo e seus desejos e prazeres, para servir unicamente à razão, único atributo qualificado como humano. O resto é animal e, portanto, condenável. A tentativa de controlar o que não tem controle, o que não tem governo, o que não tem medida, o que não tem limite, como diz a música do Chico, só resultou em totalitarismo, afastando todos e todas da ética do bem viver, do bem fazer. Antivida na educação elitista e excludente, e mesmo aquela que se pretendeu socialista aqui no Brasil, esqueceu os ensinamentos de Paulo Freire e Anísio Teixeira e só cumpriu uma lógica, que é a lógica do mercado. Ter um produto a ser vendido a qualquer preço, só reproduzindo o sistema perverso que perpetua o mundo em divisões binárias de bons e maus, inteligentes e burros, homens e mulheres, os que podem e os que não podem, poderosos e fracassados, superiores e inferiores, e essa lista binária não teria fim. Essa lista de valores culturais e de ações e projetos anti-vida não tem fim. Talvez fosse o caso de perguntar: é viável uma cultura pró-vida? É possível instaurar o princípio biocêntrico? Isto não é uma utopia? Pode ser. Mas, como indivíduos dessa comunidade biodança, podemos escolher a utopia e não a distopia presente nos dias de hoje. E nessa esperança, cabe pensar um futuro diferente desse, que nosso compromisso com a mudança possa começar em cada um de nós. O princípio biocêntrico pode ser revolucionário. Uma revolução pacífica, pautada em atitudes simples e cotidianas, ensinadas às nossas crianças desde seus primórdios, relembrando aquela pergunta inicial: isso gera vida? Pois a sociedade não é o indivíduo e o indivíduo não é a sociedade. Quem educa as crianças? Quem lhes ensina a respeitar plantas e bichinhos, a respeitar os amigos diferentes de si, a cooperar em vez de competir, a ouvir, tendo atitudes de ouvi-las também, a se expressar plenamente com sua vitalidade, com sua sexualidade, com sua criatividade, com sua afetividade, caminhos potenciais que precisam de ambiente propício para serem atualizados, realizados. Se mudar o paradigma, muda-se a praxis. O criador do princípio biocêntrico, Rolando Toro, oferece uma prática educativa que instrumentaliza as pessoas, não só os professores, para ensinar a compreensão. E explica que isso é condição e garantia de solidariedade intelectual e moral da humanidade. O que significa isso? Significa que é preciso usar a faculdade intelectual também como um princípio para que o cuidado e o respeito à vida sejam as verdadeiras regras. Regras que não são racionalizadas, mas são sentidas e vividas como necessariamente éticas. Quem tem um saber, e não só um conhecimento, tem o dever moral e ético de cuidar de todos os seres vivos, criando condições para transformar espaço e história. A questão hamletiana, neste caso, é a seguinte: ser e estar num mundo cuidado ou morrer? Ser significa viver um sentimento profundo de pertencimento, de territorialidade, mesmo quando hoje tantos migram de seus lugares de origem por condições precárias de sobrevivência, mas pela crença de que ser humano seria a condição natural para ser acolhido em qualquer outro lugar onde tem seres humanos.
Não importa a nacionalidade. Pertencemos à humanidade antes de sermos americanos, africanos, europeus ou asiáticos. E estar no mundo diz respeito sob a condição de vinculação entre os seres, diz respeito à capacidade de transformar os ambientes para que sempre possam garantir a vida. Esta é uma possibilidade de vivenciar a inteligência afetiva, a inteligência que constrói uma sociedade fundamentada nos vínculos essenciais que propiciam conexão afetiva e efetiva com a vida. Educar pelo viés do princípio biocêntrico é promover o direito à vida como base de todos os direitos e valores universais. Palavras do Rolando. Hoje, vem se falando sobre redes de solidariedade, mas é preciso avançar na compreensão do que significa isso. Solidariedade é um conceito muito refinado e complexo, porque exige que se saia exatamente do lugar de quem tem e que vai ajudar quem não tem. Essa visão ainda é guiada pela herança capitalista e assistencialista. A solidariedade implica uma conexão afetiva com o outro antes de qualquer coisa. Só essa conexão nos torna empáticos, éticos, capazes de viver orientados para a cooperação, para a ternura, para a justiça. A metodologia da educação biocêntrica é reflexiva, dialógica e vivencial. Propõe uma educação a partir do sujeito, do ser no mundo, dos seus anseios, passando pelo verdadeiro diálogo, que é uma atitude democrática, que ensina a falar, mas, sobretudo, a escutar. Citando Márcia Tiburi, abre aspas, o diálogo é o contrário do discurso, e só ele, o diálogo, pode desarmá-lo, o discurso. Porque os discursos estão aí exatamente para evitar o diálogo. Porque o diálogo leva ao pensamento analítico e crítico e, além de tudo, construtor de laços cognitivo-afetivos. Fecha aspas. E a vivência fala da condição de ser e de estar inteiro no processo ensino-aprendizagem, integrado, corpo e alma presentes, sentimentos e emoções presentes, razão a serviço do verdadeiro conhecimento que não pode abrir mão do corpo físico e suas sensações, corpo este presente em todos os processos onde há pessoas. Não cabe mais a educação bancária, que nos diz Paulo Freire, em que sentados e tomados como cabeças pensantes, oferecem-se conteúdos pré-estabelecidos, negando a experiência de construção de saberes. E nos diz, Rolando Toro, que a gente saia desse banco, dessa cadeira parada, e que a gente possa dançar a vida com o outro. Ainda na linha da educação, importa tocar na deformação dos impulsos da afinidade, da afetividade e do amor, causada pelos preconceitos, pelos falsos valores morais, pelo temor às novas formas de ser e de amar, ainda consideradas desvios sexuais, violentamente rechaçadas e condenadas. As manifestações de carinho, de ternura, tão primárias, são de pronto desqualificadas, criticadas e reprimidas desde a mais tenra idade, principalmente nos meninos, mas não só, pelo temor ao sexo e ao prazer, mas, sobretudo, por obediência a padrões rígidos e preconceituosos de adultos que acham que é preciso normatizar os afetos. Urge compreender que instituições, seja família, escola ou igreja, operam nesse sentido a partir da soberania da razão,
resultando no embotamento de emoções e sentimentos, resultando em sujeitos adoecidos e enfraquecidos de amor, potencializados na hostilidade e no ódio ao outro. Difícil, portanto, não ver reforçada, com essas atitudes, uma civilização pautada na perspectiva predatória, competitiva e consumista, naquilo que sabemos ser o consumo, uma forma de preencher lacunas de vazios existenciais. Essa ação sobre os corpos da infância gera corpos de adultos submissos ao abuso, à exploração, à violência. Tudo isso forma o quadro de uma patologia social. Tudo isso é doença. Tudo isso é contra a vida. É a experiência de uma sociedade em agonia, deprimida e melancólica, em que os corpos adoecem pela falta de respeito e de interação amorosa. O princípio biocêntrico, e vale ressaltar, a vida no centro de todas as nossas ações, nos ensina que o encontro humano é sagrado e que esse encontro gera respeito, qualificação, proteção e nutrição do corpo e da alma, porque todos ansiamos por amor. E se não ficarmos atentos, a sociedade vai criar gerações e gerações de jovens com medo de amar, de se entregar, de intimizar. E esse princípio de vida tem a chave para abrir as portas da vida saudável, do prazer de viver, da vinculação com tudo e com todos os seres viventes, porque o amor também ensina. Através da convivência afetuosa entre os seres humanos, pode-se formar uma ambiência poderosa, capaz de fazer funcionar o conceito de ecologia, em que o que é bom para um tem que ser bom para todos. Garantia absoluta de viver harmoniosamente. Por isso, precisamos ensinar a criar pares ecológicos, famílias ecológicas, comunidades ecológicas. As ideologias político-econômico-sociais vêm através da história, destruindo não só o sujeito, como também o meio ambiente, o que já seria o mais caótico dos projetos. Mas vem destruindo a crença no ser humano. O ser humano passou a ser visto e considerado pela consistência biológica e não pela consistência afetiva. É preciso lembrar que a definição de saúde, segundo a OMS, desde os anos 40, não é a ausência de sintomas, mas a presença de um estado pleno de bem-estar somático, psíquico e social. E depois acrescentou os fatores ambiental e espiritual. E espiritualidade nada tem a ver com religião, mas com a nossa capacidade de estarmos conectados conosco, com o outro e com o universo, os 3 vínculos essenciais da biodança, capacidade transcendente de irmos além de nós mesmos. Por isso, podemos dizer que as ideologias nada têm a ver com a sacralidade da vida. E sacralidade é compreender a importância máxima que pode ter algo para uma pessoa ou um grupo de pessoas. Aquele algo que elegemos como verdadeiro valor a buscar, realizar e manter. Vejam como isso é desconstrução do que existe, do que vem sendo referência, mas que já demonstrou há muito para que veio. É preciso coragem, determinação, assertividade para mudar esse paradigma. Necessitamos recuperar nossa capacidade de criar, manter e celebrar os vínculos em ambientes que consideram a vida algo sagrado, um movimento, uma proposta que integra as pessoas e não que as separa, em que Eros vence Thanatos como ação no mundo. Não basta só compreender o que é solidariedade. É preciso que ela se torne uma maneira de agir em grupos, pequenos que sejam, pois é a única maneira que temos de sobreviver. O princípio biocêntrico, uma vez internalizado como prática, é um norte para a saúde no nível pessoal e, por conseguinte, no nível coletivo. Ele implica uma dimensão social
despertando em cada pessoa um profundo sentimento de fraternidade. Somos habitados arquetipicamente por símbolos preciosos de vínculos de amor, de proteção e de expansão de luz. Símbolos que podem ser despertados, aprendidos e compartilhados, capazes de produzir entre os indivíduos da espécie o nosso instinto gregário, que busca sempre por sobrevivência, mas sobreviver não em subcondições econômicas, sobreviver em condições dignas de um ser vivo. O princípio biocêntrico chama a atenção para a urgência da vida. A vida é para já. A vida se dá num eterno aqui e agora. Não se pode adiar a vida. E vemos isto acontecendo neste exato momento. O número de mortos por Covid no Brasil é resultado de uma necropolítica. Quando a vida não tem valor, pode-se destruí-la. O pior é que o homem, mais uma vez, está sendo o lobo do homem. Pode-se torturar, explorar, humilhar um ser humano sob pretextos espúrios. É urgente ir contra esse caminho de destruição da vida. E para isso é preciso acreditar que existe, sim, uma saída através da qual viver com qualidade é possível, desde que se tenha coragem, consciência e trabalho interno para se comprometer com a vida, com a própria, com a do semelhante e com a do meio ambiente. Já vou terminar. A pergunta também do Ailton Krenak, no mesmo livro, Somos mesmo uma humanidade? O que temos para responder? As instituições são criadas e mantidas para favorecerem a opressão, a tensão e o medo, modelo de tiranias travestidas de projetos sociopolíticos. E a isso se chama tornar-se humano, civilizado, apto para viver em grupos e, pior, condicionados a achar que isso é bom, que o ruim é bom. Mesmo vivendo perdas de liberdade, de conhecimento da verdade, de criatividade, de prazer, a favor da servidão ao sistema. O princípio biocêntrico chama a atenção para a possibilidade de incluir o prazer de viver no nosso cotidiano. Não é uma meta a ser alcançada, mas uma vivência no aqui e agora. É possível trocar a guerra, a competição cruel entre as pessoas, os abusos de todas as formas, por contato sincero, encontros criativos, lúdicos e ecológicos. Trocar por carícias e abraços, sem temer o corpo do outro. Trocar por entrega amorosa, sem temer a subjugação e os maus tratos. Tantos séculos de civilização e os homens continuam matando, torturando, potencializando relações agressivas e violentas. Nunca é demais repetir. Transformar, claro que progressivamente, a sociedade da agonia em uma sociedade hedonística ou próximo disso, é para a biodança um projeto possível. É ativar em cada um de nós potenciais inatos de amor, de troca e de cooperação. Se aprendemos a brigar e a competir, por que não podemos aprender a amar e cooperar? A biodança é uma esperança. O criador da biodança tem a seguinte fala, e com ela eu termino. Aspas. Pode parecer subversiva uma disciplina que se funda no respeito pela vida, pelo gozo de viver, pelo direito ao amor e ao contato. O princípio biocêntrico desconhece toda forma de alienação ou condicionamento autoritário, seja esta de um governo, violência institucionalizada, ou de uma ideologia política e religiosa que discrimina os seres humanos. Fecha aspas, palavras do Rolando. Obrigada. Você quer que passe o videozinho agora ou deixa para volta também? Carmen.
Lindo. Então, com certeza, a ONU e a OMS deveriam escutar sua palestra. Maravilhosa, assim, a gente vê o quanto tem de sabedoria vivida, né, de muito processo. Isso que você fala, né, não é fácil. A gente vive uma cultura adoecida, e não tem como a gente não acolher os adoecidos, nós, os enfermos da civilização, né? Tem muitos adoecidos, né, que já não consegue viver em roda mais, né? Mas a gente que consegue ainda nos dar as mãos para estar junto nesse processo de vitalização da vida é mais do que necessário, né? Eu vejo isso muito, a sua fala traz esse tempo todo de processo, e que a biodança, além de você ser uma psicanalista brilhante, mais uma didata da biodança e que sempre esteve disponível, né, para as mudanças. Não tem como, né? A gente já nasce numa dissociação, já nasce numa cultura dissociada. Então, assim, como muitos já estão nesse lugar de amparar a vida, mas nós sabemos, né, todos aqui sabem, quem vive a biodança no processo, na carne, né, na veia, nas células, a gente sabe o quanto poderoso é esse princípio que você ampliou para o paradigma biocêntrico, né? Amplia, porque todos assim, a vida precisa urgente ser regida pelos paradigmas, sair do antropocentrismo, né? E a gente sabe que a biodança tem oferecer um ambiente, né, favorecido é muito importante para a gente diminuir as nossas defesas e entrar nessa humanidade que você trouxe. Então, assim, é duro, né? E você é isso mesmo, você é forte, você é corajosa, você é brilhante, e a gente vai escutar várias vezes, porque não deixa de trazer uma tristeza, né? E a vida é uma tristeza de tudo que nós estamos vivendo. Mas, assim, muito, muito obrigada. E aí a gente dá um respiro agora, né? A Carmen pode pausar, e aí a gente volta.